Bom, aqui nós vamos ver a LDB 9394/96. O que nós vamos ver aqui? Há 26 citações na LDB, se você jogar, com o nome docente. Mas eu acho que as que mais nos interessam são essas 4. As 2 primeiras vão falar do trabalho que o professor deve exercer. No artigo 12, inciso 5º, vai dizer que o professor precisa velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, vai mostrar que nós temos que ter um plano de trabalho, isso é importantíssimo, um plano de curso, um plano de aula, um objetivo dentro do projeto político dentro da escola e que nós somos responsáveis por esse plano. No artigo 13, vai dizer de demais funções. Elaboração da proposta política pedagógica. Então, ao chegar na escola, é dever do professor conhecer a proposta política pedagógica dessa escola, se engajar com essa política, com esse projeto e propor modificações. Como já está lá em cima, elaborar e cumprir o plano de trabalho de acordo com essa proposta pedagógica que ele ajudou a pensar, zelar pela aprendizagem do aluno. Então, a gente tem essa responsabilidade, não é, ele não consegue aprender, é responsabilidade nossa. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos, então eu preciso pensar não só no que aprende, mas no que não aprende, e ministrar os dias letivos e as aulas estabelecidas. Nós não podemos enrolar nas aulas, temos que dar as aulas. E colaborar com as atividades da escola. Então, vejo bem que o trabalho docente não é só o trabalho em sala de aula. E aí é um elemento importante quando eu venho falando. O trabalho docente, ele envolve atividades em sala de aula, atividades com a escola, atividades com a comunidade, né? Então, ele tem um compromisso na sala de aula, mas ele tem um compromisso com a escola, com a proposta pedagógica da escola, com o encaminhamento, com as discussões. E ele tem um compromisso também, trabalho pedagógico com a comunidade, envolver a comunidade, conhecer essa comunidade, debater os problemas, né? Isso está no artigo 13. O artigo 62 vai falar da nossa formação docente, que far-se-á em nível superior, veja o processo de profissionalização, que eu falei na história da profissão, em curso de licenciatura plena, que é o que vocês estão fazendo. Entretanto, a gente tem um processo de tecnificação, porque para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, ainda se admite a modalidade normal, o que é uma luta nossa, né, de trazer apenas para a formação em nível superior. E no artigo 67, é um artigo bastante interessante, vai dizer que o exercício profissional para outras funções do magistério, direção, coordenação e supervisão, gestor de rede de ensino, exige a experiência docente. Por isso, com uma entidade que eu faço parte, a ANFOP, Associação Nacional pelos Profissionais da Área da Educação, pelos profissionais da educação, ANFOP, ela luta para que a identidade de formação tome como base a docência. Docência entendida no trabalho docente, que, portanto, não é apenas sala de aula, mas é o envolvimento com a escola, com a comunidade, né? É bem mais amplo que a sala de aula, como está colocado aqui. Bom, o que a nossa Constituição de 88 fala sobre o trabalho docente? No artigo 37, vai dizer que é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. E aí, o professor é um dos poucos que pode acumular cargos públicos, desde que não seja na acumulação de horários, né, com compatibilidade de horário. Por exemplo, eu e outros professores de vocês somos dedicação
exclusiva. Por mais que eu... E o que significa isso? Que eu não posso trabalhar em outro lugar. Eu sou paga para me dedicar ao magistério, à pesquisa, ensino e extensão na Universidade de Brasília. No caso do professor da educação básica aqui do DF, o DF teve alguns professores de dedicação exclusiva, portanto, eles não poderiam estar em outro cargo, mas eles têm professoras de regime de 40 e 20 horas. Nesse sentido, na medida que for compatível o horário, ele pode exercer, tá? O artigo 40 é um artigo importante, porque vão dizer que nós teremos a idade mínima reduzida em 5 anos para a aposentadoria, desde que comprove esse tempo de efetivo exercício. Eu preciso estar em efetivo exercício na função de magistério, na educação infantil, no ensino médio e no médio, né, e no ensino fundamental. Então, esse é um elemento importante. O artigo 206, ele vai trazer a valorização dos profissionais da educação escolar garantido na forma da lei, por planos de carreira. Então, municípios, estados e o Distrito Federal têm que ter em plano de carreira, e o ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos nas diferentes redes públicas. Então, vejam bem, é um equívoco a contratação do professor substituto. O correto e o que a Constituição fala, é ingresso exclusivo por concurso público e com plano de carreira. E no inciso 8º, ele fala do piso salarial profissional para os profissionais da educação. Nós temos esse piso e nós vamos mostrar isso daqui um pouco. Então, é isso que está na LDB e na Constituição. Vocês verem que há alguns elementos de valorização do trabalho docente e de profissionalização também, mesmo com a contribuição da LDB, que permite o ensino médio para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Nós já vamos entrar na parte 3, que o Fernando, quero aqui colocar, conseguiu alguns dados do censo do 2018. O Fernando é meu estágio docente, e aí eu queria apresentar alguns dados sobre a realidade brasileira. Vamos lá. Esses dados que eu trago de acordo com etapa e sexo é só para vocês verem ainda a predominância feminina na profissão docente, no trabalho docente. Nós colocamos aqui 2008 e 2018, 10 anos, para vocês verem como o movimento da inserção masculina acontece, mas ele é muito pequeno. Então, aqui nós temos na educação básica, né, o laranja é o processo feminino e o verde é o masculino. Aqui na educação infantil, vocês verem que é um mínimo e que não tem se alterado muito. Nos anos iniciais, aqui nos anos finais, você vê que há um crescimento de acordo com o processo do nível da formação. E isso é um processo bem histórico também, né? Quem dava aula para o secundário e tal. Aí nós vamos vendo os anos finais e o ensino médio, que é onde nós encontramos mais professores do sexo masculino. Mas é uma profissão historicamente, socialmente feminina. A gente precisa entender esse contexto, que não dá tempo de eu explicar tudo isso, né? Mas eu coloquei alguns elementos e que vocês podem, inclusive, aprofundar sobre isso. Esse é o estudo, por exemplo, da tese do Fernando, agora como doutorando. Fernando Souza, que está tentando estudar os elementos de gênero, classe e etnia no magistério, porque nós temos dados importantes aí.
Aqui são alguns dados sobre a formação, para vocês terem uma dimensão rápida. Esses dados, gente, é um panorama, né? Eu não tenho tempo de analisar os dados. Então, o que acontece no ensino fundamental? É onde nós vamos ter o maior nível de formação com superior completo, 83,2%. Que é os formados em pedagogia. Então, nós vamos ver que nesse nível há uma boa formação. Quando a gente vai para os anos iniciais do ensino fundamental, nós vamos vendo que ainda tem bacharelado e nível médio, né? E aí nós vamos precisando ainda investir nessa formação. Os professores que atuam do 6º ao 9º ano, que indica vocês das licenciaturas específicas, né? Nós vamos vendo que se a gente comparar 2015 e 2018, aumentou 6 pontos percentuais. E nós vamos vendo que nós temos 86,6% tem licenciatura e 4,8% tem bacharelado. O bacharelado nós entendemos como um leigo que está ministrando a disciplina, porque ele não tem formação específica. Quando a gente vai falar do ensino médio, nós vamos ver que 40% dos professores não têm formação adequada na disciplina que lecionam. Então, nós estamos vendo aí a necessidade ainda mais de uma formação específica. Bom, aqui nós vamos ver uma ideia de onde os professores fazem a sua graduação, né? Nós pusemos um comparativo entre educação pública e privada. Então, nós vamos vendo por esse dado... quando a gente pega o dado geral, nós vamos vendo que em 2016 nós tivemos um aumento da educação, da formação na escola pública, em 2017 também, mas tem um dado importante. Quando nós tratamos da especificidade da licenciatura, porque aqui é curso de graduação das áreas de educação, mas quando nós tratamos da inserção na área específica, nós vamos ver que a maioria dos professores são da escola privada. Vejamos. Então, no slide anterior, a gente viu a entrada. Então, no curso, né? Então, a gente vai vendo uma equivalência entre instituições públicas e privadas. Mas quando a gente pega os concluintes na área da educação e a inserção deles na profissão, 70% dos concluintes são de cursos privados. Isso é muito, muito impactante, porque nós estamos falando que a educação não é mercadoria e nós estamos falando dos professores que vão trabalhar na educação pública e que vêm de cursos privados. A nossa defesa e o nosso objetivo é que a educação pública seja atendida por professores e professoras formadas na educação pública. Esse precisa ser um projeto da organização da educação brasileira. Esse é um dado sobre a formação dos professores do ensino médio no Brasil, né? Então, nós vamos ter os professores de ensino médio, porque eu penso que atinge muito vocês da Organização da Educação Brasileira. 63,3% tem graduação e licenciatura na disciplina que ministra. 3,3% tem só a graduação sem licenciatura, então é um leigo. 25% tem licenciatura em área diferente. 5,9% uma graduação em área diferente e 2,5% sem curso superior. Para vocês verem como é que nós precisamos investir na formação de...
Como fala a Constituição de um piso salarial, hoje o nosso piso salarial é 2.557,74 por 40 horas. E aí eu queria comentar que nós temos estados que não pagam o piso salarial: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Acre e Rio Grande do Sul. O Distrito Federal já foi o melhor salário do país, hoje não é mais. O melhor salário hoje é o Maranhão. Depois, Mato Grosso, Tocantins, desculpem, vou repetir: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mato Grosso, Roraima e, por fim, o Distrito Federal. Rapidamente, eu queria falar, a partir desses dados estatísticos que vão repercutir no trabalho docente, sobre as avaliações em larga escala, que nós vamos ter uma aula específica sobre esse tema. Mas as avaliações em larga escala, elas trabalham com o resultado de aprendizagem do aluno. A gente diria que não teria uma repercussão direta, mas ela tem uma repercussão no trabalho docente, porque se entende que o professor é o responsável pela aprendizagem. Vejam que isso está na LDB. E também há um processo de responsabilização do professor, porque esses exames, eles olham o resultado em áreas cognitivas. E eles não têm indicadores que olhem, por exemplo, a estrutura da escola, a formação do professor, e é uma repercussão muito grande no trabalho docente. Então, aqui são 4 categorias que se referem ao trabalho docente como atividade e que tem sido resultado desse processo de formação, desvalorização, inserção na sociedade capitalista. O trabalho docente está vivendo uma intensificação, ou seja, há uma intensidade no volume de trabalho. Essa intensidade não é uma intensidade só física, o número de alunos, o número de tarefas, relatórios a preencher, mas é uma intensidade também subjetiva e psíquica. O professor está se sentindo cansado. A proletarização vai dizendo de como esse trabalho, que era um trabalho organizado pela autonomia, ele tem sido parcelado. Você domina apenas uma parte desse trabalho. Então, o currículo, por exemplo, com a BNCC, ele é dado ao professor. O professor tem pouca autonomia. Tem escolas que a avaliação é padronizada, tem escolas que, pelo apostilamento, a metodologia é padronizada. Então, você proletariza o trabalho do professor. Ele não é um proletário, porque sempre vai ter um grau de autonomia na oferta e na relação com seus alunos, mas há um processo de proletarização. Há um processo de precarização. Cada vez mais as condições de trabalho, carreira e remuneração, como nós vimos agora, são condições piores e coloca o trabalho docente de forma precária. Veja o que acontece agora na pandemia, né? Ele teve que aprender a fazer os elementos das aulas online, o computador é dele, o celular é dele, o pacote de dados é dele, a cadeira para trabalhar, a luz que tem que comprar. Então, a gente vai vendo esses elementos de precarização. E o outro elemento é o accountability, que é a responsabilização. Então, os exames nacionais, vejam que agora saiu o resultado do IDEB, né, Índice de Educação Básica, vai mostrando as escolas que saíram bem nesse índice e as escolas que saíram mal. E o processo recai sobre a gestão e sobre o professor, sem ler o conjunto dos indicadores da escola. Então, há esse processo de responsabilização. Essas são algumas características do trabalho docente, né? Nós vimos alguns elementos de valorização, mas há elementos de desvalorização, e esses aqui são alguns elementos que eu estou trazendo da desvalorização. Nós vamos para a 4ª e última etapa, que é
a questão do Planejamento Nacional da Educação e o que diz esse planejamento sobre a formação de professores. Então, nós temos aqui alguns elementos de planejamento que eu trouxe para vocês, que também nós vamos deter isso mais tarde, mas o Plano Nacional da Educação, a CONAI e a CONAP, que é a Conferência Nacional de Educação, e a CONAP é a Conferência Nacional de Educação Popular, que aconteceu em rebelia a uma CONAI extremamente voltada à perspectiva do governo, e o Fórum Nacional de Educação, que foi, a partir da CONAI, implementado. Esses órgãos deliberativos de planejamento, eles trazem perspectivas para o trabalho da docente, e eu vou discutir o Plano Nacional de Educação, porque ele centraliza as ações e metas e ações em geral para o trabalho docente. Bom, nós temos o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, com vigência até 2024, 10 anos. Nós vamos ter uma aula só para o plano. São 20 metas aprovadas, né, com as suas estratégias. 3 metas falam diretamente da formação de professores. A meta 16, que vai dizer de formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano da vigência. Vejamos como está. Bom, vocês estão vendo indicadores aí, né? Que nós temos mais de 43% com pós-graduação no Brasil. Há uma perspectiva, portanto, de que essa meta seja cumprida, né? Nós temos aí 4 anos pela frente, ela ainda não foi cumprida. E o que nós estamos falando de pós-graduação? Professores com especialização, mestrado e doutorado. Aqui no DF já há o cumprimento dessa meta, né? No DF nós temos mais de 75% dos professores com pós-graduação. Então, e é uma meta de valorização, porque não só valoriza a formação continuada do professor, mas o valoriza também na perspectiva da remuneração e do plano de carreira. Então, a outra meta é a meta 16, que vai falar de valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, equiparando o seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final de 2021. O que acontece aqui? Os profissionais com formação em nível superior ganham bem mais que os profissionais do trabalho docente, também com formação superior. E aí a proposta dessa meta é que haja essa equiparação. Em 2014, essa diferença era de 34% na média, né? Vejamos como estamos no cumprimento dessa meta. Então, essa meta também não foi cumprida e provavelmente não será cumprida nos próximos 4 anos. Ela é mais difícil de ser alcançada, não estamos tendo um debate importante, uma atenção por parte do governo. Aliás, o governo tem pouco olhado para o Plano Nacional de Educação. Então, aqui é um dado de 2013, que em geral essa diferença chegava a 68%, né? Hoje a gente tem, para alguns estados, uma diferença, como eu coloquei, de 34%, mas para outros estados nós continuamos com essa diferença. Provavelmente essa meta ela não consegue ser cumprida. E aí aqui nós temos a meta 18, assegurar em 2 anos, então era até 2016, plano de carreira aos profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. Vejam bem, nós temos o sistema estadual de ensino, o sistema municipal de ensino e o sistema federal de ensino. Essa meta está dizendo que todos têm que ter um plano de carreira referenciado no piso nacional salarial. Nós acabamos de ver que tem estados que não pagam piso e que tem estados, municípios que não
assegurar o plano de carreira. Vejamos essa meta. Vejam que é um dado importante, ela também não foi cumprida, né? Ela tinha 2 anos para ser cumprida. Nas unidades federativas, nós vamos ter 67 unidades federativas estados, 67% que cumprem, mas 33% que não cumprem. Nos municípios, nós temos 48% que cumpre, 30% que não cumpre, e nós temos aí 22% que nós não temos informação. Então, é uma meta muito importante, mas que infelizmente não foi cumprida. Bom, assim eu estou finalizando, eu sei que a aula ficou extensa, mas são temas importantes que nós temos que trabalhar. E eu queria finalizar reafirmando o trabalho docente. Então, eu reafirmo que o trabalho docente é saber produzir essa mediação entre quem sabe algo e sabe ensinar algo a alguém. E que não é um dom, embora alguns o tenham. Não é só uma técnica, embora requeira uma excelente operacionalização técnica e estratégia. E não é uma vocação, embora alguns a possam sentir. É sim ser um profissional de ensino legitimado por um conhecimento específico, exigente e complexo. A frase é da Maria do Céu Roldão, uma portuguesa com a qual eu identifico muito o que é o trabalho docente. O nosso diálogo foi no intuito de vocês entenderem diferentes dimensões do trabalho. Espero que tenham gostado e, principalmente, se reafirmem no trabalho docente. É uma constituição de uma carreira muito importante na vida pessoal, porque nos ensina muito na relação com o outro e também na vida pessoal. Somos intelectuais e devemos ser intelectuais orgânicos na luta por uma educação de caráter emancipatório. Fiquem bem.